gravando? Então vamos programar, né, gente? Vamos programar. Fala, pessoal. Vamos continuar, né? A partir do que a gente parou, então, na aula passada. Só relembrando aqui o que fizemos. Então, o que fizemos na aula passada? Criamos uma pasta dentro do AMP64, www, e a pasta cadastro. Essa pasta vai ser a pasta do projeto, então meus arquivos eu vou salvar aqui dentro dessa pasta, né? Como a gente instalou ele na aula passada, ele está vazio. O que ele tem aqui são arquivos do próprio AMP, que seria aquele dashboard que ele entra quando a gente acessa o painel administrativo do localhost. Então eu já coloquei ele para rodar aqui. Acessando lá localhost/cadastro, que é a pasta, ele não mostra nada para mim. Por enquanto não tem nada gravado lá dentro. E aí a gente vai criar nosso primeiro arquivo que vai ser aberto e visualizado aqui. Então a gente já criou também o banco de dados, né? Para acessar o banco de dados e rever aqui, localhost /phpMyAdmin, e ele vai abrir a tela do phpMyAdmin. Aqui dentro dessa tela, o que nós temos, né? Nós temos a possibilidade de manipular o nosso banco de dados. Utilizador padrão, root, senha é em branco, não precisa setar uma senha, né? Ele não cadastrei com senha. E aqui está o banco que criamos aí na aula passada, que é o alunos, e dentro de alunos tem uma tabela aluno. Dentro da tabela aluno tenho esses valores, que é curso, e-mail e nome, né? Essas colunas, e o ID. Então são 4 valores aí que eu tenho para trabalhar. Então vamos voltar lá. Agora eu vou começar a trabalhar com o Sublime. Eu gosto de trabalhar com o Sublime. Existem várias ferramentas, né? Mas eu pessoalmente eu gosto de trabalhar com o Sublime. Então eu vou salvar isso aqui, Save As. Esse computador, C2 pontos, WAMP 64, www, cadastro. Eu vou salvar ela como index.html. Pronto, index.html. Posso salvar como index.php também. Isso aí depende do que eu quero trabalhar. A princípio, essa primeira página, eu vou deixá-la como um HTML, porque eu não vou ter necessidade de manipular PHP dentro dela nesse início. Né? Só HTML mesmo. Então, eu clico em salvar. Ele me mostra aqui agora o nome. Ele reconhece isso como sendo um HTML. Lá dentro da minha pasta, eu já visualizo, né? Pasta cadastro, eu já visualizo que tem um arquivo index.html lá. E aqui, na pasta cadastro, como eu abri o localhost /cadastro, que é o nome da pasta, ele me fala index of cadastro, ou seja, não existe nenhum índice aí dentro, né? Nenhum index. E ele não me mostra nada. Mas agora, como eu salvei ela como index.html, o servidor consegue interpretar isso como sendo a minha primeira pasta, né? A minha primeira página, assim. O que ele tem que acessar primeiro. Então, só de acessar localhost /cadastro, ele já vai atualizar falando assim, isso aqui é o meu página principal, eu tenho que abrir ela, porque ela tem esse nome, index.html. Em geral, os servidores são configurados para procurar primeiro um index.html, depois ele procura se existe um index.php, e tem uma série de configurações que são feitas. Como, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com ASP, muito provavelmente ele ia procurar uma pasta default.aspx, algo assim. Mas no caso do PHP, não. Basta colocar lá index.html, esse 100% dos servidores vai procurar esse index.html, aqui não vai ser diferente. Então, vou atualizar, ó, F5, não apareceu nada para mim, mas pelo menos subiu aquelas mensagens. Subiu porque ele reconheceu já o arquivo index.html que eu acabei de criar, mas eu ainda não coloquei nada dentro dele. Então ele está em branco para a gente iniciar, né? Então eu coloco aqui um HTML básico, a estrutura básica de um HTML, ela é composta por essas tags. Então eu estou levando em consideração aqui que a pessoa que está assistindo esse vídeo agora já tem uma noção de HTML.
Vou salvar ela, colocar ela como um título aqui, cadastro. Cadastro de alunos. O body é o corpo da página, né? Então, dentro dele eu vou colocar tudo que eu pretendo pretendo deixar visível lá dentro da minha página index. Então, como eu vou trabalhar com formulário, eu vou começar criando um form aqui. Eu já posso pegar e fechar ele. E dentro dele eu vou inserir alguns formulários. Mas eu vou colocar aqui um título que vai aparecer no topo da minha página. Coloquei ele como H1. Vou começar com H1, vamos ver. Cadastro de alunos. Barra. Pronto, fechou. Dentro do meu form, como eu vou inserir aqui alguns cadastros, então eu vou seguir aquela ordem. Primeiro, nome, para a pessoa inserir. Depois, vai colocar o e-mail. E-mail. Deixa eu ver lá no meu banco o que eu coloquei mesmo. Foi nome, ID, nome, e-mail e curso. Então, o ID eu não preciso passar nome, e-mail e curso, basta isso, né? Curso. Beleza. E aí, agora eu vou estruturar isso daqui. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou colocar um parágrafo aqui em cada um para ele ficar separado e mais organizado. Então, um parágrafo aqui, outro parágrafo aqui, outro parágrafo aqui. Vou fechar esse parágrafo já, né, para ele, depois se eu for trabalhar com algum CSS e eu não fecho o parágrafo, ele acaba atribuindo os valores do CSS para tudo que tem para baixo. Então já é interessante a gente ir fechando. Então, aqui esse primeiro eu vou colocar um input type text, que é uma entrada de texto. O name dele eu uso colocar a mesma coisa que é o valor que está entrando, que é nome. Então, nome, o name. E a única coisa que eu quero colocar aqui, além disso, nesse momento, vai ser um max length, que é a largura máxima, a quantidade de caracteres que eu quero que seja inserida aqui dentro. São 30 caracteres. Beleza. Posso até copiar isso aqui, copiar ele e usar nos de baixo, mudando só a propriedade name, mas é necessário mudar essa propriedade name. Então, sempre, até porque quando a gente vai passar esse parâmetro, ele vai usar essa propriedade lá do outro lado. Então, aqui, e-mail, tenta padronizar, colocar sempre minúsculo e algo que você vai entender depois do que se trata, né? Então, eu coloquei e-mail, tudo emendado em minúsculo, porque lá na frente eu vou saber do que se trata isso daí. E aqui, curso. Então, eu tenho aqui 3 valores, né? Eu coloquei o máximo, aqui o espaço máximo de caracteres 30, porque como eu tinha setado lá antes, não sei se vocês lembram, quando eu criei esses valores aqui, ó, né, no meu banco, olha só, colunas. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei o tamanho máximo 30, para evitar de alguém digitar um valor de acima de 30 e mandar para o banco e ocasionar um erro. Então, eu coloco 30 aqui e dentro aqui do meu HTML eu coloco 30 também, a largura máxima de entrada de texto, para evitar a pessoa mandar um valor acima disso daí. Beleza? Então, eu vou colocar um HR aqui, é uma linha que vai cortar de fora a fora, separando essa parte que eu vou colocar agora aqui do que eu já fiz para cima. Uma linhazinha cinza. E aqui eu vou colocar um input type button. Na verdade, não é nem type button, eu vou colocar como submit. Type submit é um botão que vai enviar os valores para outra página. O name dele é BT gravar.
né. O nome você coloca o nome que você quiser, mas para saber do que se trata, o ideal é trabalhar dessa forma, né, e o que isso aqui representa. Então é o botão gravar. Vou colocar um value aqui dentro, né, o valor que eu quero inserir dentro do meu botão vai ser o gravar, gravar, salvar, né, isso aí vai muito do gosto da pessoa que está desenvolvendo. É interessante manter um padrão, mas vamos deixar ele como gravar aqui. Então, Ctrl S, eu salvo isso aqui, vou lá no meu HTML e mando atualizar com o F5, e eu já tenho aqui essa tela aqui, que seria o básico de um cadastro. Geralmente, eu faço o uso das teclas Ctrl F5. Por que que eu faço isso? Porque quando a gente aperta Ctrl e aperta o F5, ele força a limpar cache. Quando a gente está trabalhando com web, muitas vezes você vai editar alguma coisa, se não limpar o cache, ele continua mostrando como estava antes. Aí você fala, nossa, eu alterei, mas não está aparecendo a alteração para mim. Então, geralmente é porque ele guardou isso aí em cache e ele não está conseguindo atualizar para você ver as alterações. Então, o Ctrl F5 ele ajuda muito isso daí. Existem várias extensões também que você consegue colocar no seu navegador, né, e visualizar isso. Recomendo a instalação dessas extensões. Existe uma que chama Clear Cache, então existem várias, né? Essa eu já usei. Eu acho que ela ajuda bastante. Então, como a gente vai trabalhar com web, é muito interessante que você tenha isso aí sempre mostrando o que realmente está atual na sua tela para não correr o risco de, às vezes, você falar, nossa, eu fiz uma atualização e não funcionou. Então, não funcionou, não é que não funcionou, funcionou, mas ele está abrindo para você o que está guardado em cache. Beleza? Então eu vou pausar essa parte aqui. A gente criou alguma estrutura aí já de um front-end bem básico mesmo. E aí, a partir da próxima aula, a gente já vai trabalhar com o PHP que vai comunicar com esse front-end aqui. Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, né? E bons estudos, né? Vamos continuar aí estudando sempre, que conhecimento é fundamental hoje em dia. Então, até o próximo encontro.